Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Aula de língua portuguesa, vamos lá? Hoje estudaremos a parte 2 de morfologia, a estrutura e formação das palavras. Na aula pelo Zoom, nós vimos a questão da estrutura, da raiz da palavra, do radical da palavra, dos afixos, prefixos e sufixos, vogal temática, o tema e assim por diante. Hoje estudaremos a questão da formação das palavras, de como podemos formar novas palavras. Então vamos lá, hein? Processos de formações das palavras. Na língua portuguesa, há dois principais tipos de processos utilizados para formar palavras. É a derivação e a composição. A derivação ocorre quando nós damos origem a uma nova palavra, adicionando prefixos, afixos ou outros elementos a um radical. Já a composição ocorre quando nós juntamos dois radicais, formando assim uma nova palavra com um novo sentido. Primeiramente, estudaremos os processos de derivação, depois de composição. Tipos de derivação. Derivação prefixal ocorre quando acrescentamos prefixo a um radical. Por exemplo, nós temos a palavra solo, eu acrescento o prefixo sub, formando assim uma nova palavra que é subsolo, com um novo significado. Eu tenho o radical da palavra feliz e eu acrescento o prefixo in, formando assim infeliz, uma nova palavra com um novo sentido. Quando isso ocorre, na formação dessa palavra ocorreu a derivação prefixal. Já a derivação sufixal ocorre quando eu acrescento um sufixo a uma outra palavra ou a um novo radical. No caso de feliz, eu vou colocar o mente, o sufixo mente no final, formando assim a palavra felizmente. De dengo, eu posso formar a palavra dengoso, colocando o sufixo oso. Então aqui eu formei uma nova palavra acrescentando o sufixo. Lembrando que prefixo é o elemento que é colocado antes do radical e sufixo é o elemento que é colocado após o radical. E temos situações em que eu coloco os dois, a derivação prefixal e sufixal. Ocorre quando o acréscimo de um prefixo e um sufixo a outra palavra. A palavra infelizmente, eu tenho o prefixo in e o sufixo mente. Na palavra deslealdade, eu tenho o prefixo des e o sufixo dade. Note que, isso aqui é importante, hein? Se eu retirar o prefixo, eu teria a palavra felizmente. Se eu retirar o sufixo, eu teria a palavra infeliz. Se eu retirar o prefixo de deslealdade, eu teria a palavra lealdade. Se eu retirar o prefixo da palavra deslealdade, eu teria a palavra lealdade. Vocês percebam essa diferença para que possam compreender o próximo processo de derivação que estudaremos. Derivação parassintética. Ocorre também quando o acréscimo de um prefixo e de um sufixo a outra palavra. Então é um sistema parecido com a derivação prefixal e sufixal. Mas qual a diferença? A diferença é que na derivação parassintética há uma dependência entre elas, ou seja, a palavra não existe apenas com o prefixo ou só com o sufixo. Ela precisa dos dois simultaneamente para existir. É o caso de apedrejar, em que eu tenho o prefixo a e o sufixo ejar. Mas se eu retirar o prefixo, fica a palavra pedrejar. Essa palavra não existe, perde o sentido. Se eu retirar o sufixo, fica a pedre. Essa palavra também não existe. Ou seja, essa composição, para existir, obrigatoriamente precisa do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Se eu retirar um ou outro, a palavra deixa de existir. É diferente da derivação prefixal e sufixal. O mesmo ocorre em entardecer. A palavra entardecer precisa do prefixo em e do sufixo ecer para que ela possa existir. Isso aqui é a derivação parassintética. Uma dica é que na derivação parassintética, na maioria das vezes, vai se tornar um verbo essa composição, como no caso de apedrejar e entardecer. Derivação regressiva ocorre quando a palavra é formada a partir da redução de outra. Por exemplo, ao invés de dizer de atacar, eu falo ataque. Ou seja, uma tesoura de tosar é uma tesoura de tosa.
Essa redução que ocorre na palavra é chamada de derivação regressiva. Já a derivação imprópria ocorre quando a palavra é formada a partir da mudança de classe gramatical. Quando a palavra originalmente pertence a uma classe gramatical e naquele uso que eu faço dela, eu modifico a classe gramatical. Às vezes, o amar nos faz sofrer. A palavra amar, ela é um verbo, mas nesse caso aqui, às vezes o amar nos faz sofrer, eu transformei ela em substantivo. Então isso é uma derivação imprópria, porque eu mudei a classe gramatical da palavra. Tipos de composição. Aí nós temos dois tipos, justaposição e aglutinação. A justaposição ocorre quando nós unimos dois radicais e não ocorre nenhuma alteração fonética ou estrutural das palavras, certo? Se eu separar elas, elas continuam da mesma forma. É o caso de beija-flor, em que eu tenho a palavra beija mais a palavra flor, formando assim um novo vocábulo. Mas se eu separar essas palavras, eu terei elas da mesma forma. O caso de pontapé, também eu tenho a palavra ponta mais a palavra pé. Mas se eu separar essas palavras, se eu desfizer essa composição, eu terei a palavra da mesma forma, ponta e a palavra pé. Já a composição por aglutinação, nossa diferença, ocorre quando os radicais também se unem. Porém, vai ocorrer uma alteração fonética, certo? E também estrutural, em pelo menos uma das palavras. No caso de outrora, essa palavra é formada pela união da palavra outra mais a palavra ora. Mas percebam que ocorre uma perda de elementos. O H é perdido, a questão da fonética também muda, o som muda. Então, dessa forma, isso é a aglutinação, a composição por aglutinação. Em pontiagudo, eu tenho a palavra ponta mais a palavra agudo. Essas palavras, quando se juntam, ocorre uma alteração fonética e uma alteração estrutural. Se eu separar essas palavras, eu já não consigo mais tê-las na mesma forma original. Então, isso é uma composição por aglutinação. Atividade para a casa de vocês, página 42 até a página 44, hein? Já comecem a estudar para os testes, já comecem a se preparar, certo? Tivemos bastante conteúdo, principalmente na literatura. Muitas escolas literárias foram estudadas e serão cobradas no teste. Então, quem almeja uma boa nota na primeira unidade, já comece a estudar desde já e tirar dúvidas também desde já, tá bom? Estou à disposição no horário de trabalho no WhatsApp para tirar dúvidas. Certo? Amanhã temos aula de literatura, hein, gente? Tchau, tchau. Até amanhã.